CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. Olá, bom dia, seja bem-vindo. CBN Esportes está começando desta sexta-feira. Sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, sexta-feira tricolor? Será? Será sexta-feira tricolor? O Fluminense é o Brasil hoje na final do Mundial de Clubes lá em Jeddah, às 3 horas da tarde. Claro, além do Fluminense, sim, temos o noticiário das grandes equipes, as tratativas, as negociações, as confirmações. O mercado da bola está aquecido. Então vamos lá. Fluminense e Manchester entram em campo hoje às 3 da tarde em Jeddah para a disputa da final do Mundial. Nenhuma das duas equipes venceu esta competição. O técnico Fernando Diniz não confirmou a equipe, mas deve ser a mesma que derrotou Al Ahly na semifinal por 2-0. Antônio Lupi e o clima de sextou na Ponte Preta, última sexta-feira, antes da chegada do bom velhinho, antes da chegada do Natal. Luperci, bom dia. Tudo bem, Carlão? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta sexta-feira. Torcedor da Macaca está no aguardo do presente de Natal, mas esse presente não deve vir. Mesmo a diretoria apalavrada com alguns reforços, primeiro precisa quitar a questão do transfer ban para depois anunciar as primeiras contratações para 2024. Por enquanto, nada de anúncio oficial por conta dos dirigentes da Ponte Preta. Em outros tempos, os dirigentes, né, Valmirzinho, eles falavam assim, o presente de Natal está chegando. Aí normalmente anunciava aí a contratação de um protagonista. As coisas mudaram. E o caldeirão tá fervendo lá no Flamengo, hein? A Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem ofereceu na quinta-feira uma denúncia ontem, né, contra Gabigol por tentativa de fraudar um exame de controle de doping. O caso ocorreu no longínquo 8 de abril deste ano no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Mengão. O atacante irá a julgamento ainda sem data no Tribunal de Justiça Antidopagem por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação. Coisa, hein? Vamos para a capital paulista. Muitas contratações ou muitas tratativas, muitas negociações. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Roberto Lioi. Presidente do Corinthians afirma ter reunião agendada com a diretoria do Flamengo nesta sexta-feira para tentar contratar Gabigol. Externamente, Flamengo garante que Gabi não está à venda. Santos faz proposta ao atacante Douglas Costa, ex-Grêmio e hoje livre no mercado. São Paulo já trabalha com a ideia de não ter Beraldo ano que vem, ele que está próximo do PSG da França. CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, admite negociação com o Palmeiras por Caio Alexandre, mas que ainda não chegou proposta do clube alviverde. E já, meu caro Antônio Lupi, nós vamos trazer uma matéria do Bruno Luiz, falando da Copa São Paulo, a confirmação, talvez, da decisão da Copinha no Pacaembu. Sei não, hein? Eu prefiro esperar, mas vamos acompanhar daqui a pouco. O Bruno Luiz vai trazer todas as novidades. E o Luizito Soares vai reforçar o Inter Miami de Lionel Messi a partir de janeiro do ano que vem. A negociação entre o veterano ex-Grêmio de 36 anos e o clube dos Estados Unidos está sacramentada verbalmente, com um acordo por 1 ano de contrato. A informação é do Fabrício Romano, especializado em transferências. Com todo respeito, Antônio Lupi, põe ele no bolso, Lupe. Brincadeira com o nosso glorioso Fabrício. Lupi!
E o Bugrão, hein? Sexta-feira tá agitada lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pessoal, a gata, ó, só. lá só nos anúncios oficiais, hein? Guarani oficializou 2 contratações para a temporada 2024. Logo de manhãzinha, o lateral esquerdo Hélder, de 35 anos, que estava no Criciúma, foi confirmado pelo Conselho de Administração do Bugre. O jogador tem um vasto currículo. Daqui a pouco a gente detalha um pouco mais como foi a temporada 2023 do Hélder. Ele que tem mais de 100 jogos pelo Criciúma nas últimas 3 temporadas. Além de Hélder, a diretoria do Guarani anunciou agora há pouco a contratação do volante Anderson Leite, jogador de confiança do técnico Humberto Louser. Foi campeão com a Chapecoense ao lado de Louser em 2020 e começou a temporada também sob o comando do atual treinador do Guarani no CRB. Ou seja, é o homem de confiança do professor Humberto. E a seleção pré-olímpica, hein? O técnico Ramon Menezes anunciou ontem a lista dos jogadores convocados para o pré-olímpico na Venezuela, classificatório para as Olimpíadas de Paris 2024. A competição dá 2 vagas para as Olimpíadas e será disputada entre janeiro e fevereiro. Endrick é a principal estrela do time verde-amarelo. Outras novidades: Patrick do São Paulo, Robert Renan do Zenit, Michel do Palmeiras. Quem mais aqui? Andrei Santos do Nottingham Forest, Marlon Gomes, Alexander do Fluminense, Ronald do Grêmio, Gabriel Pirani do futebol norte-americano, Giovani do Corinthians. São algumas novidades, além do Endrick, que é a estrela da companhia. E por falar em estrela, lá está ele, no Principado de Itu, Fábio Chaib. Bom dia, boa sexta-feira. E como está aí o Mercadão da Bola, Fabião? Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvintes CBN, Mercadão da Bola agitado. Antes de falar do Mercadão Nacional, aqui uma notícia agora oficial. O Ituano acabou de confirmar a contratação do Jean-Pierre, de 25 anos, já está até com post no Instagram. Jean-Pierre é o novo reforço, então, do Ituano para a temporada 2024. E lá no sul do país, o meia Nenê, de 42 anos, decidiu não se aposentar ao final dessa temporada e renovou com Juventude para a Série A do ano que vem. Ele foi peça importante do time do técnico Thiago Carpini na conquista do acesso nesse ano, viu? Lá em Porto Alegre, o Internacional busca opções para o ataque. A ficha da vez é o atacante colombiano Rafael Borré, que atualmente defende o Werder Bremen da Alemanha. E ainda se recuperando de lesão no joelho, o volante Arturo Vidal não fica no Atlético Paranaense para a próxima temporada. O Furacão decidiu não renovar com um chileno de 36 anos, que interessa ao Boca Juniors, viu, Carlão de Freitas? Grande Fábio Chaib, Vidal também. Vidal. Mal no Flamengo, mal bom, no Atlético, né? Teve a lesão aí, mas, meu Deus do céu, muito longe daquele Vidal versão 2015. Lelele. Turbo, né, meu caro Antônio Lupi? E o CBN Esportes, comandado tecnicamente por Valmir Bortoleto, o homem dos streamings, o homem online é Daniel França. Apresentação, Carlos Eduardo de Freitas. Antes do intervalo, você participa pelo WhatsApp, o 19-99186-9070. 99186-9070. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred.
Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Você sabia que a Tetra Pak é destaque em inovação e sustentabilidade? Nossas embalagens podem ter tampinhas e camadas produzidas com plástico de origem renovável à base de plantas. Utilizam 100% de papel de florestas certificadas, dispensam conservantes e ainda são totalmente recicláveis. Junte-se a nós nessa mudança. Acesse rotadarreciclagem.com.br para encontrar locais de descarte de materiais recicláveis próximos de você. Escolha a natureza. Escolha a caixinha. Tetra Pak. Protege o que é bom. Trânsito. 11h17, clima de sextou, clima de Natal e o trânsito. Thaís Azevedo, bom dia. Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo. Olha, quem segue ali pela Avenida John Boy Dunlop tem excesso de veículos na chegada transamazônica por conta da inauguração do viaduto ali na John Boy, né, ligado às obras do BRT. Motorista perde tempo sentido centro. No sentido bairro, trânsito fluindo bem. A transamazônica tem excesso de veículos na chegada à Avenida John Boy. Quem segue pela Avenida Rui Rodrigues tem lentidão. A rua Joaquim Vilac tem lentidão na chegada a Lix da Cunha. No sentido Vila Teixeira, motorista faz um bom caminho. Pela Doutor Alberto Sarmento, motorista perde tempo na chegada ao Balão do Castelo. E também no sentido oposto ali, na chegada a Lix da Cunha. A Avenida Marechal Rondon tem pontos de obra. Saindo ali do Balão do Castelo, sentido Balão do Tavares, motorista reduz a velocidade. No sentido oposto, trânsito fluindo bem. Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN. Promoção Chester Perdigão. São milhares de prêmios. Acesse o site www.promoçãoperdigão.com.br e saiba mais. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Hora do vôlei aqui na CBN Campinas com os resultados e os jogos desta sexta-feira da Superliga Masculina e também da Superliga Feminina. Ontem, pela Superliga Feminina, tivemos a vitória do Pinheiros em cima do Brasília por 3-2. Nesta sexta-feira, temos mais jogos pela Superliga Feminina. Começando pelo duelo entre Maringá e Barueri, que se enfrentam às 7h30 da noite. Mais tarde, às 9 horas, tem o duelo de Osasco contra o Sesc Flamengo. Já pela Superliga Masculina de Vôlei, ontem o São José venceu o Monte Carmelo por 3-1. E nesta sexta-feira, a agenda cheia, o SESI Bauru enfrenta o América em Bauru. Tem duelo do Vôlei Renata com transmissão da CBN Campinas, que vai enfrentar o Joinville no ginásio do Taquaral. O Suzano enfrenta o Blumenau e o Cruzeiro encara o Araguari. 6h30 da noite, aqui na CBN, Vôlei Renata contra Joinville. A narração direto do ginásio do Taquaral, com Júlio Nascimento, as reportagens de Adriana Almeida e comentários de Renata Rondini. CBN Esportes Campinas. Onze horas 20 minutos é o CBN Esportes desta sexta-feira. Ô Lupe, quem fez ou não? Não, ainda né? não tem. Ainda... Hoje temos Hoje trabalho, é dia 22, temos jogos, Vamos com com calma, né? lotado, Superliga. Eu acho que Vamos a dar uma partir segurada. de amanhã, Aí matou. Já pode começar. Porque amanhã começam os preparativos, né? Questão do Natal, colocar os presentes na árvore, aguardar a chegada dos familiares. O bom velhinho. O bom velhinho, que Isso. também está chegando. O bom velhinho, ele chega na madrugada do dia Chega. de 24 para o dia 25, Tem, né? Lupe, uma boa história de Natal, assim? Os tempos de Papai Noel, você colocava ali o sapatinho para esperar o presente. Você tem, Não, Lupe? a gente... No meu caso, reunia as famílias, né? Meus primos, minhas tias, mas não tinha aquela questão...
Teve uma vez que tentaram colocar um Papai Noel, mas não logrou êxito. O Papai Noel tava, ó. Verdade. Já tava mais pra lá do que pra Eu cá. conheço essa história. Eles só foram lembrar da roupa do Papai Noel, era 4h30 da manhã. Mas não tenho nenhuma, não. Era meu tio que era pra ser o Papai Noel, infelizmente ele não tava bem, não. Ô, Fábio Scheib, tem alguma história de Papai Noel? Você esperava? Por exemplo, dormia do dia 24 para o dia 25, esperando acordar no dia 25 com aquele belo presente ou não, Fabião? Até hoje eu espero o Papai Noel todos os anos por aqui em casa. Ele aparece por aqui. A gente percebe. A gente deixa umas bolachinhas para ele. De manhã a bolacha está comida, ele toma um pouquinho de café com leite e deixa a sua alegria e sua energia positiva aqui para o Natal, com o menino Jesus no coração sempre, né, Carlão? Grande Fábio Scheib. E esse é o mais figura, importante. sem dúvida alguma, sem dúvida, meu caro Antônio Lupe. Olha, Lupe, a gente se entende pelo olhar. Você olhou pra mim, assim, um olhar meio que querendo perguntar alguma coisa. Quer fazer aquela reunião de pauta ao vivo? Não, sabe por quê? Porque nós temos um material hoje muito interessante. Daqui Muito a pouco, rico, isso muito é verdade. rico, porque nós temos daqui a pouco o noticiário dos clubes de São Paulo, né? Sim. Que, aliás, está agitadíssimo. Mas, aos poucos, ele está voltando, o meu, o seu, o nosso Pacaembu. Porém, ainda existe um tempo para o término das obras do complexo do Pacaembu. Sim. Porém, ontem tivemos a confirmação por parte dos governantes que a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior vai acontecer no estádio Paulo Machado de Carvalho. E quem traz mais detalhes sobre essa situação é o repórter Bruno Luiz. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcada para 25 de janeiro, vai acontecer no estádio do Pacaembu. O local da partida se tornou uma incógnita, porque o espaço não estará pronto a tempo. A concessionária Alegra, que assumiu a gestão do Pacaembu por 35 anos, mudou de 25 de janeiro para julho, a data de entrega da reforma completa do espaço. Segundo o prefeito, o estádio deve ser reinaugurado parcialmente com a partida no dia 25, aniversário da cidade, mas com público menor. A gente tem uma previsão do dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, fazer a inauguração. A ideia era fazer com a capacidade total de público, mas eles vão conseguir, segundo informações até aqui, fazer com a capacidade de 10 mil pessoas ali no estádio. É um avanço, né? Naturalmente pode acontecer algum atraso, ninguém atrasa a obra por uma decisão pessoal, porque deve evidentemente ter ali as suas razões técnicas. Segundo Nunes, no entanto, a realização da partida está condicionada à liberação de alvarás da prefeitura. Apenas a arquibancada norte, com capacidade para até 10 mil pessoas, estará liberada no dia da partida. Isso é 1/3 da capacidade de antes da reforma. A Federação Paulista de Futebol já havia garantido à CBN na terça que a decisão da Copinha ocorreria no Pacaembu. A entidade informou que, se houver alguma questão que impeça a partida no estádio, o jogo acontecerá em outro local na capital paulista, como prevê o regulamento da entidade. A concessionária Alegra disse em nota que o jogo depende de decisão da FPF e de liberação do alvará de funcionamento pela Prefeitura. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento ressaltou que o alvará para eventos só será emitido após a conclusão das obras. De São Paulo, Bruno Luiz. 11h25, o Bruno Luiz trouxe este material da final da Copa São Paulo, marcada para o estádio do Pacaembu. Cara, do fundo do coração, eu gostaria que realmente esta final fosse disputada no Pacaembu, e um Pacaembu bonito, um Pacaembu renovado, remodelado. É claro que perde aquele romantismo, né? Primeiro da concha acústica, do tobogã, mais coisas do futebol moderno, mas o Pacaembu é sempre o Pacaembu. Mas Lupe, Fábio Scheib, ouvinte, sinceramente, cara, pelo que eu vi do Pacaembu da última vez que eu estive lá, faz um certo tempo, no dia da final da Liga dos Campeões, foi em agosto, e o Fábio Scheib, mais recente até, passou em frente ao Pacaembu. Cara, eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Tudo bem que foi o prefeito de São Paulo que falou, mas... Eu acredito que vai acontecer, mas da forma com que eles estão estudando 10 mil... Pô,
10 mil torcedores. Aí dá Palmeiras e Corinthians a final. E aí, o que vai fazer? Aí você coloca no estádio... Ah, e tem um detalhe. Eu queria abordar esse detalhe aqui. Todo final de ano e começo de temporada, Campeonato Paulista é mais difícil porque os clubes já estão mais adequados em questão de laudo de corpo de bombeiro, Sim, laudo de receber, segurança. Mas os clubes que disputam Série A2, Série A3, agora a 4ª divisão, alguns têm dificuldade, porque são muitas exigências, e são exigências que precisam ser adotadas para a segurança do torcedor. Concordo, é muita burocracia, mas é necessário. Agora, como é que você vai abrir um estádio que está em reforma, as obras estão previstas para março, maio do ano que vem, e aí você libera a final de um grande evento, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, para um estádio que ainda não está pronto. E os laudos? E a segurança do torcedor? E a segurança dos atletas, do staff, de todos que estão envolvidos nessa final? Eu gosto do Pacaembu, Eu adoro. Acho o Pacaembu um estádio maravilhoso. A reforma, o projeto que foi feito, eu adorei, achei maravilhoso, mas existe tanta burocracia para liberar outros estádios. Será que eles vão ter a liberação do Pacaembu para 10 mil pessoas? Minha opinião, independente de quem for a final, pega o Canindé, pega, sei lá, o Allianz Parque, pega o Morumbi, não importa quem for para a final, não importa. E aí faz uma final com casa cheia, porque é o aniversário da cidade de São Paulo, é um evento para a população. Sei lá, Carlão, eu fico com o pé atrás da forma como que está sendo feita. É preocupante, é preocupante. É claro que o Pacaembu é a cereja do bolo na Copa São Paulo. Sempre foi assim, né? Praticamente a maioria das decisões teve aí o estádio do Pacaembu como o protagonista, como a sede, né, do torneio. Mas para 10 mil pessoas, de repente um grande clube da capital paulista vai à final. 2 clubes gigantes da capital vão à final. Não sei não, Fábio Chaib, você frequentemente está na capital paulista, está na nossa Pauliceia e passa ali por perto do Pacaembu. Como está, Fábio, pelo menos da posição, no local que você passa ali nas proximidades do Pacaembu, dá para acreditar que dia 25 de janeiro vamos acompanhar a final da Copinha no estádio Paulo Machado de Carvalho, Fábio Chaib? Carlão, eu passei em frente ao Pacaembu faz 15 dias, exatamente, dia 6 de dezembro, eu estava lembrando, né, desse momento, e até me chamou a atenção, porque as arquibancadas, você consegue ver só aquele barro embaixo que tem da arquibancada com a forma, mas o concreto realmente, onde ficavam ali a central, a parte central, o tobogã já não existe mais, né? O tobogã já foi quebrado totalmente, já não tem um espaço vazio, e por isso você consegue enxergar mais ainda, passando pela avenida ali, a Natanael, ali do lado do Pacaembu, e é nítido que as arquibancadas estão na forma de barro ainda, em forma de baixo do concreto. Eu, pelo pouco que eu conheço de construção e de engenharia, assim, mas eu acho que para mim não daria tempo, porque tá tudo em obras, tá um canteiro de obras realmente ali o Pacaembu. Na minha concepção, não sei se em um mês conseguiriam ajeitar tudo para ficar pronto para uma final, né? Uma disputa de final de competição. E mais um detalhe do Pacaembu, nessa semana se tornou de conhecimento, né? Até o próprio jornal Valor Econômico, de muito renome em São Paulo, informou que a Alegra Pacaembu, o consórcio que administra o Pacaembu agora, está negociando a venda dos name rights do estádio. Sim. Com o varejista de e-commerce, né, o Mercado Livre. O Mercado Livre, então, comprando os direitos, name rights do Pacaembu. O consórcio Alegra tem a disponibilidade do estádio por 35 anos, né, com a concessão que fez junto à Prefeitura de São Paulo. Então, o Pacaembu podendo se chamar algo do tipo como Mercado Livre, assim como o Allianz Parque é como o Palmeiras. Tá certo, Fábio Chaib. Vamos aguardar, né, até o dia 25, possivelmente o Pacaembu como a sede da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. 11h31, repórter CBN. Repórter CBN.
Terça-feira, 22 de dezembro de 2023. Empresas de telecomunicações e a Anatel alertam que a internet pode sofrer um apagão no Brasil se o governo do Ceará construir uma usina de dessalinização na Praia do Futuro, em Fortaleza. Conforme parecer da Agência Nacional de Telecomunicações, a estrutura pode romper os cabos submarinos que ligam o Brasil à Europa e aos Estados Unidos. A usina vai captar água do mar e retirar o sal para abastecer mais de 700 mil pessoas na região metropolitana da capital cearense. A Praia do Futuro é o segundo maior ponto de concentração de cabos de internet do mundo. A primeira é Shima, no Japão. Pelo local, trafegam 90% dos dados de internet do país. A Secretaria do Patrimônio da União deu parecer favorável ao projeto após a empresa de água e esgoto do estado afastar o ponto de captação para mais de 500 metros de distância da parafernália. A Anatel pediu novos estudos ao governo do Ceará sobre riscos à infraestrutura local e o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos declarou que o projeto ainda está em análise e depende de avaliação técnica e jurídica de outros órgãos federais. O governo vai pagar recompensa por informações de criminosos procurados. O valor varia de acordo com a gravidade do fato denunciado, a eficácia da informação para a prisão do criminoso e o risco à vida do informante. Os montantes vão de 30 mil a 100 mil reais. O governo federal também criou uma lista nacional de procurados pela Justiça. Os Estados Unidos concordaram pela primeira vez com uma resolução sobre Gaza no Conselho de Segurança da ONU. O país já tinha vetado outras duas propostas. O texto menciona a liberdade de acesso para ajuda humanitária no território palestino atacado por Israel. Também foi citado um cessar-fogo sustentável. A resolução foi elaborada pelos Emirados Árabes Unidos e negociada ao longo de 2 semanas. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. CBN Esportes Campinas. Apresentação Carlos Eduardo de Freitas. 11 horas 36 minutos. Antes de irmos para São Paulo com o Roberto Lioy. Ô Fábio Chaib, eu estou lendo aqui eu estou com a capa do jornal Meia Hora do Rio de Janeiro aberta
E este jornal ele é conhecido pelas capas ácidas, né? Por trocadilhos. É um tabloide da Cidade Maravilhosa, mas hoje realmente está sensacional. O jornal com as cores do Fluminense, a manchete está assim: vence Fluminense, faz a torcida querida vibrar. Aí embaixo: tricolor, faça como descreve teu hino. Seja hoje o clube que orgulha o Brasil, fascine pela tua disciplina. Vença com o sangue do encarnado, com amor e com vigor. Somos todos Flusão contra o Manchester City hoje, às 3 horas da tarde, em Jeddah, Arábia Saudita, na final do Mundial de Clubes. Pois quem espera sempre alcança, Fábio Chaib. Dá para acreditar na vitória do Fluminense, Fabião? Ah, que parte legal essa, emocionante mesmo, né? Um dia muito especial para os tricolores. Imagino como deve estar a tensão, né? A ansiedade dos torcedores tricolores nesse momento, faltando aí quase 3 horas para o jogo. É complicado, mas sonhar não custa nada, né? Não se paga para sonhar. O Fluminense podendo fazer um jogo histórico hoje, né? O Fluminense está meio engasgado com o Manchester City aí pelas recentes declarações do time inglês, a própria imprensa também. É difícil, mas podemos ter uma surpresa assim. Vamos ver o que acontece às 3 horas da tarde com o time do Diniz, né, Carlão? É verdade, Fábio Chaib, eu estou com você. É um jogo muito complicado. O Manchester City hoje é a maior potência futebolística do mundo, sem dúvida alguma. Conta com individualidades, craques sensacionais, né? Sem o Haaland, sem De Bruyne, mesmo assim é uma equipe muito forte. Agora, é futebol, né? É futebol. Normalmente a lógica prevalece. Mas vai que, né? É aquela coisa, o não o Fluminense já tem. Né? O City é amplamente favorito. Agora, cabe ao Fluminense, e a gente torce também para que isso aconteça, o Flusão tem que fazer um jogo perfeito, erro zero, torcer também para que o Manchester City esteja aí numa tarde infeliz, lá em Jeddah, e que o Fluminense possa aproveitar e conquistar este título que seria histórico, né? E desde 2012, a América do Sul não conquista, né, Fábio Chaib? Se não me falha a memória, foi o Corinthians realmente, e de lá para cá, brasileiro não ganhou, argentino não ganhou, uruguaio não ganhou. Então, quem sabe hoje o Fluminense, enfrentando esta potência chamada Manchester City, possa surpreender o mundo e conquistar aí o troféu, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? O nome oficial do campeonato. O Manchester City provavelmente, Fábio Chaib, Ederson, Walker, Stones, Rubem Dias e Aké, Rodri, Kovacic e Foden, Bernardo Silva, Julian Álvares e Grealish, o homem da panturrilha grossa. E o Flusão, Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André Martinelli, Paulo Henrique Ganso, John Arias, Germancano e Keno pelo lado esquerdo, Fábio Chaib. O Manchester City é uma seleção mesmo, né? Muitos jogadores de muitos países aí, os melhores de cada país também aí, mas a gente está curioso para ver, né? Os dois times que têm aquela ganância, né, pela posse de bola. O Manchester City muitas vezes fica até com 70% da posse de bola nos jogos. O Fluminense também tem essa característica. Eu queria saber de você agora, Carlão, você como grande comentarista, entendedor de futebol, se você acha parecido o esquema do Diniz e do Guardiola, os dois com esse movimento de posse de bola, mas ao mesmo tempo tão diferentes, né? Como você classificaria o esquema do Fluminense e do Manchester City aí, os dois tentando o jogo desde o início? Mas eu acho que pela qualidade técnica o City deve ficar mais com a bola, deve tomar a iniciativa. E aquilo que nós falávamos ontem fora do ar, né, Fabião? A bola com o City é um perigo, né? Porque é um time recheado de craques e por isso o Fluminense vai ter que estar atento. Acredito numa mudança de postura do Flusão. O Fernando Diniz, ele gosta desta marcação alta, ele gosta de pressionar a saída de bola adversária, mas fica um pouco vulnerável no setor defensivo. E se isso acontecer diante do City, que é uma equipe fatalista, a situação do Fluminense pode se complicar. Mas vamos torcer. Quem sabe aí o mundo seja pintado de grená, branco e verde, meu caro Antônio Lupi. Olha, Carlão de Freitas, eu acredito que o Fluminense, ele tecnicamente tem poucas chances. Sim. Só que é aquilo que, inclusive hoje falei no Bom Dia Cidade, que assim, o futebol ele proporciona o menos técnico ganhar do mais técnico.
E a gente já viu esse filme, São Paulo contra o Liverpool, Corinthians contra o Chelsea. Apesar que o Corinthians contra o Chelsea, eu acho que é o que mais o Corinthians conseguiu jogar um pouco. Isso. O Inter contra o Barcelona não teve jogo. Então, assim, existe chance. E o Fluminense tem um time com jogadores experientes. Marcelo conhece muito bem. Então, assim, não ficarei surpreso se o Fluminense for campeão mundial de clubes em 2023. Tá certo! 11h42. É o seguinte, Antônio Lupe, Fábio Scheibe e ouvinte CBN. Nós vamos para a capital paulista com o Roberto Lioy. Tem novidade. E já tem uma quentinha envolvendo um tricolor, envolvendo o Santos Futebol Clube, hein? E um venezuelano, hein? Eu vi essa aí. Então vamos para o Roberto Lioy e na volta a gente debate. Tem muita dica? Dá um spoiler sensacional. Me perdoe, não sabia. Roberto Lioy! Tava resolvendo. O Corinthians parece estar obcecado por Gabigol. Nos últimos dias, o presidente Augusto Melo afirmou diversas vezes que o alvinegro quer contratar o atacante do Flamengo. Em entrevista à ESPN nesta quinta-feira, Augusto Melo citou, inclusive, que há agendada uma reunião com a diretoria do Flamengo para tentar contratar o jogador. Porém, externamente, o Flamengo parece estar irredutível. Ao GE. Globo, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, disse que Gabigol não está à venda e que se o Corinthians ou qualquer outro time quiser contratar o atacante, vai precisar pagar a multa rescisória no valor de 33 milhões de euros. Gabigol tem contrato com o time carioca até o final do ano que vem. No Santos, a equipe fez proposta para contratar o atacante Douglas Costa, ex-Grêmio e que hoje está sem clube. Douglas Costa está livre no mercado após terminar a passagem pelo Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos nesta temporada. Embora não tenha que pagar a multa rescisória para ter o atacante, Douglas teria que se enquadrar na nova realidade do clube, que quer diminuir a folha salarial, que hoje é de 11 milhões de reais. O São Paulo já trabalha com a ideia de não ter o zagueiro Beraldo na pré-temporada em janeiro. O jogador tinha diversas propostas na mesa e escolheu a do PSG. O São Paulo tem hoje direito apenas a 60% dos direitos econômicos de Beraldo, mas tenta aumentar o valor a receber pela venda. Por fim, mais um capítulo na negociação do Palmeiras com o meio-campista Caio Alexandre. Em entrevista ao GE. Globo, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, afirmou que há conversas ocorrendo com o Palmeiras para a venda do jogador, mas que neste momento não houve proposta alviverde. De São Paulo, Roberto Lioy. Tá aí Roberto Lioy trazendo o noticiário dos clubes da capital paulista. Ele falou do Santos sobre a possibilidade de contratar o Douglas Costa e existe realmente esta negociação. Mas a notícia deste momento, 11h44, Antônio Lupe, envolvendo o Santos, qual é? Oficialmente, o Santos, nas suas páginas nas redes sociais, informa: o Santos Futebol Clube, em acordo com o Grêmio/RS, acertou nesta sexta-feira o empréstimo do jogador Soteldo por 1 ano. Soteldo, oficializado também na página do Grêmio, é o novo reforço do tricolor gaúcho. Até a pé nós iremos onde o Grêmio estiver. Nossa, essa camisa do Grêmio é linda. Fábio Scheibe, antes da gente partir para o futebol campineiro, Soteldo no Grêmio. Soteldo no Grêmio, Soteldo, que era um dos principais jogadores do Santos, né? Vai ter que se encaixar nesse quesito de vida fora do campo, né? A vida pessoal dele também, que às vezes não importa tanto para nós, mas acaba interferindo no rendimento. O Soteldo teve muitos problemas no Santos aí, com questão de balada, né? Essas coisas mais aí que os jogadores de futebol acabam se envolvendo fora dos gramados. E Renato Gaúcho tem muita disciplina no Grêmio. O Renato vai conversar com ele, mas é um grande jogador. A princípio, ele Ferreirinha ali na frente do Grêmio vai trazer muita velocidade ao ataque, que perdeu o Soares, né? Deve ter jogado diferente o Grêmio nesse momento, sem um centroavante fixo, o Soteldo e Ferreirinha, né? O Soares foi pro Inter Miami oficial, né? Já é oficial, vai ser o parceiro de Lionel Messi. 11h46, Antônio Lupe. Então vamos lá, vamos desbravar a cidade das Andorinhas com Guarani e Ponte Preta. Hoje o dia recheado aí com contratações pelos lados do Brinco de Ouro. E isso, o Guarani anunciou 2 contratações no total para a temporada 2024. Já são 3 reforços
oficializados. O primeiro, o Ryan, zagueiro, que veio do Criciúma. O anúncio foi feito na semana passada, né, do Ryan, ou início dessa semana, agora não me recordo, mas já foi oficializado. E hoje o Guarani anunciou mais 2 contratações. Começando pela ordem, o Helder, jogador experiente, 35 anos, lateral esquerdo, natural de Três Corações. Quem nasceu em Três Corações? Três Corações, 2 jogadores importantes, Vanderlei Paiva, né, falecido agora, saudoso Vanderlei Paiva, e Edson Arantes, do Nascimento. Exatamente. E Helder, novo reforço do Guarani, também é natural de Três Corações, começou a carreira no Londrina, também passou pela base do Grêmio, pelo time profissional do Tricolor Gaúcho, Bahia, Sertãozinho, Figueirense, Ceará, Red Bull, Maringá, Aparecidense, Vila Nova, Pelotas, Juventude e Criciúma. Fazendo o recorte das últimas temporadas do Helder, lateral esquerdo, 35 anos, novo reforço do Guarani, foram 3 temporadas pelo Criciúma, 21, 22 e 23, totalizando 103 jogos. Ele participou da reconstrução do Criciúma, que teve como responsável Juliano Camargo, superintendente de futebol do Guarani. Tem um título cearense em 2014 com o Ceará, o título da divisão de acesso do Catarinense com o Criciúma e também foi campeão estadual em 2023 com o time Carvoeiro. Em 2023, na Série B, conquistou acesso para a Série A com o Criciúma. Em 2020, também conquistou acesso com o time gaúcho da Série B para a Série A. Jogador experiente, não foi titular absoluto do Criciúma na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro, mas já tem aí um conhecimento na divisão. Foram 9 Séries B disputadas pelo Helder, novo reforço do Guarani. Agora, há pouco, por volta das 11h10 da manhã, o Guarani também anunciou a contratação do meio-campista Anderson Leite. Pode jogar ali em várias posições, como meia, como volante, primeiro ou segundo volante. É um jogador versátil no meio-campo do Guarani, até porque ele já é uma contratação oficializada pelo Bugre. O Anderson Leite, ele tem 30 anos, ele começou a carreira no Irati, lembra do Irati lá do Paraná? Exatamente, passou pela base do Londrina, pelo time principal, jogou no Atlético Goianiense, fora do Brasil, passagens pela Costa Rica e também pelo futebol mexicano. Na Chapecoense, foi titular e capitão da campanha da Chape em 2020, campeão da Série B, que tinha Humberto Louser no comando técnico, foram 38 jogos, e esse ano, no CRB, foram 32 partidas. Também não foi titular absoluto, mas tem um detalhe importante e interessante na contratação do Anderson Leite. É um jogador de confiança do Humberto Louser. Chapecoense, CRB, o Louser começou a temporada no CRB, foi campeão alagoano, 30 anos, Anderson Leite, reforço do Guarani. Ryan, Anderson Leite e Helder. E existe a possibilidade de mais um anúncio nesta sexta-feira, totalizando 4 novos jogadores antes do Natal no Brinco de Ouro. Vamos ficar atentos aí. O Guarani resolveu divulgar todo mundo, né, nesta sexta-feira. São jogadores não tão conhecidos, né, mas jogadores da confiança do técnico Humberto Louser, que trabalhou principalmente com o Anderson, né, o Anderson Leite, uma das figuras, uma das referências da equipe da Chapecoense comandada pelo Louser. A gente percebe, Lupe, amigos, assim, contratações modestas, né? Contratações, assim, aquém do que o torcedor esperava. Não sei, claro que os cofres do Guarani estão vazios. O Guarani ainda num processo de reorganização financeira. Não sei se ano passado gastou demais, mais do que deveria, aliás, e este ano com contratações mais modestas. E fez vendas também em 2023. Também, né? Ontem nós falávamos Yuri, isso no Arena, né, com o Yuri. Nós não lembrávamos da venda do Yuri, que aconteceu em 2023. Poxa, Yuri, Richard Rios, Jamerson, o Bidu. Então o caixa estava mais abastado. Desta vez não, mas que são jogadores aí que o Humberto conhece, o próprio treinador indicou, então que eles tenham boa sorte, que eles possam aí ajudar o Guarani. Helder, no primeiro momento, vem para fazer uma sombra pro Mike, né? Sim. Tudo leva a crer, o Mike tem moral. Mais jovem o Mike, né? E o Anderson Leite, eu acho que vem para suprir a ausência do Matheus Barbosa. Exato. Até por este conhecimento que ele tem com o técnico Humberto Louser. Então é o Guarani se preparando aí para o Campeonato Paulista, Lupi. Nessas 2 contratações, eu lembro bastante do Anderson Leite na Chape, que conquistou o título e o acesso. Ele foi um dos principais jogadores daquela campanha, né? Ele fez
24 jogos como titular, jogou 26, ou seja, são 38 jogos, né? Deve ter feito, são 6 amarelos, pegou 2 jogos aí de suspensão, deve ter tido alguma lesão, mas foi um jogador que atuou aí em todos os jogos, quase todos os jogos, como titular na campanha de 2020. Aí depois, no restante dos anos, né, acabou... depois ele se transferiu para o futebol mexicano, né? Depois em 2022, não teve uma sequência, voltou para o Juventude, também não teve sequência no CRB, que engatou aí uma quantidade de jogos mais interessante. Entre Elder e Anderson Leite, eu tenho uma recordação mais forte do Anderson Leite nessa campanha da Chape de 2020. Tá aí, será que vai ser o capitão do homem? Vai ser o cara de confiança do Humberto Louser neste Guarani 2024? O Anderson Leite, o Elder deve ser aí bem para fazer uma sombra o Mike, para suprir, né, a ausência do Kaique, que foi embora. E tem um detalhe importante também, se você pegar as 3 contratações, Ryan, 33 anos. Sim. Elder, 35 anos. Anderson Leite, 30 anos. São jogadores que já não são, entre aspas, apostas, jogadores com pouca rodagem, são jogadores experientes. Vamos ver, mas um termômetro pelas redes sociais, o torcedor do Guarani está preocupado. Eu também estou, eu esperava um pouquinho mais, porém, a gente sabe que o Guarani também não pode fazer loucuras, né? Nenhuma atrocidade financeira para não comprometer aí o caixa que está sendo renovado lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 11h53, rápido intervalo, daqui a pouco o noticiário da Ponte Preta. Qual decisão do terceiro lugar? É isso, terceiro lugar, né, Fábio Scheibe? Quem tá jogando aqui? Eu tô por fora dessa, viu? Não, então eu tô por dentro. Eu vou te ajudar, Fábio Scheibe. Boa. O Raya Reds... Eu vou me abster. Tá disputando o terceiro lugar. O Awali tá ganhando, 1-0 pro Awali. Quem fez o gol é o Nishikawa, bateu roupa e o Ibrahim marcou o gol do Awali. 1-0, Scheibe. Ó o Ibra, cara. É o Ibra deles, né? Ô Fábio Scheibe. A televisão quebrou aí, Scheibe? Faltou você falar a frase do ano. Vai dormir, Lupe. 11h53, o intervalo é muito rápido pra gente falar um pouquinho da macaca. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h55, Ponte Preta, Lupe. A Ponte Preta ainda não anunciou oficialmente nenhuma contratação, mas a gente precisa entender que a Ponte tem um problema para resolver antes de qualquer anúncio, que é resolver o transfer ban envolvendo o lateral Igor Vinícius, que passou pelo clube em 2018. Resolvendo esse problema, a Ponte fica liberada para registrar novos atletas e, consequentemente, anunciar os reforços para a temporada 2024. Alguns atletas já estão apalavrados, a diretoria também busca a renovação de jogadores que fizeram parte do elenco de 2023. É o caso do atacante Pablo Diego, do meia Elvis e também do volante Ramon Carvalho. E a situação do Ramon Carvalho está bem encaminhada. A informação foi publicada inicialmente pelo nosso companheiro Lucas Rossafa e confirmada pela reportagem da CBN, o Ramon Carvalho está muito próximo de assinar um novo vínculo em definitivo com a Ponte até o fim de 2024. Só para entender a situação do Ramon,
O Ramon estava emprestado à Ponte pelo Atlético Goianiense. O contrato com o Atlético termina agora no finalzinho de 2023, no dia 31 de dezembro. Então ele fica livre no mercado e a Ponte deve ser o clube do Ramon Carvalho para o ano que vem. Ele tinha uma sondagem do Água Santa, outros clubes até chegaram a demonstrar o interesse no jogador, mas o Ramon, que oscilou um pouquinho durante a temporada, muito por conta dos problemas físicos que ele enfrentou desde 2022, o Ramon Carvalho deve permanecer no clube para a disputa do Campeonato Paulista da Série A e também Série B do Campeonato Brasileiro. Carlão. É um bom jogador, seria um bom reforço, né? A permanência do Ramon a gente pode considerar como um reforço. Agora, tem esta situação, né, que o Antônio Lupi mencionou, das lesões, né? A exemplo do Fábio Sanches, por exemplo. Bons jogadores, mas não conseguiram aí, foram irregulares, né? Não tiveram sequência, principalmente o Ramon. O Fábio Sanches ainda ajudou, mas o Ramon ele não conseguiu, não participou assim, 10 jogos seguidos, sempre com alguma lesão. Mas é um bom jogador. O problema foi que ele passou, eu confesso que eu poucas vezes vi a questão de passar por cirurgia por conta de uma lesão muscular. Aconteceu com ele em 2022, né? E aí ele perdeu praticamente toda a temporada. Ele estava voltando para começar a 23, inclusive estava sendo cogitado para começar a temporada contra o Velo Clube e ele teve uma nova lesão muscular que acabou atrapalhando o andamento da carreira do Ramon Carvalho no primeiro semestre de 2023. Só que aí depois, mesmo com todos esses problemas, até foi uma peça importante nessa reta final. Né? Tanto é que quando ele se recupera realmente, ele se torna um titular do técnico João Brigatti. Na ponta dos cascos fisicamente, é um cara que tem tudo para ajudar a Macaca na temporada de 2024. 11h58, novidades aí, Fábio Scheibe? Na Vila Belmiro, quem pode chegar para substituir Soteldo é o equatoriano Juan Casares, de 31 anos. Agora pela manhã esquentou essa negociação. O Santos está por detalhes de fechar a contratação de Casares. Teve sucesso no Atlético Mineiro, passou pelo Corinthians também. O ano passado a própria Ponte Preta mostrou interesse no jogador e acabou acertando com a América, mas não fez uma boa temporada. E também na Vila Belmiro, João Paulo, goleiro, deve permanecer para a Série B do ano que vem. Tinha o interesse do Botafogo, mas ele vai querer ajudar o Santos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, deve ficar no ano que vem, viu, Carlão? E um detalhe importante também nessa mercadão da bola, né? O Matheus Friso, que estava na equipe do Tombense, um dos destaques, mesmo com o rebaixamento da equipe de Tombos para a Série C do Campeonato Brasileiro. Matheus Friso assinou um pré-contrato com Coritiba. Foram mais de 50 jogos disputados na temporada 2023. Ele até chegou a ser monitorado pelos clubes de Campinas. E o Coritiba, que vai disputar a Série B, já tem um acordo com o Matheus Friso, meio-campista. Ah, é bom jogador, bom jogador. Foi bem nesta Série B, mesmo com o rebaixamento do Tombense, mas se destacou dentro da competição. Coritiba vai montando um time interessante, hein? Vini Paulista, foi destaque do... Ah, o Coxa na Série B renovou grande, com o Matheus Bianchi. Quem mais que ele contratou agora recentemente, que foi bem também? Se falava em Ivan, né? Está em andamento, será? Por enquanto ainda nada, mas movimentação intensa. O Arilson, que era do Criciúma, bom jogador também. Já tem aí o Rodrigo Gelado, lateral que era do Vila Nova, destaque do time do Vila, também foi pro Coritiba. Coritiba montando um time interessante. É um rival aí de Ponte Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Antônio Lupi. O último CBN Esportes antes do Natal. A gente volta no Arena às 4h. Mas um Feliz Natal, Antônio Lupi. Oportunidade não vai faltar para eu te desejar um Feliz Natal, mas o primeiro Feliz Natal no CBN Esportes. Feliz Natal para você, Carlão de Freitas, Valmir Bortoleto, Dani França, Fábio Scheibe, todos da equipe CBN, principalmente a você, ouvinte do CBN Esportes, que você tenha um Natal iluminado com Jesus no coração e com toda a família. Boa, Antônio Lupi. Feliz Natal, Fábio Scheibe. A gente se encontra às 4h. Claro, estaremos aqui acompanhando o jogão do Fluminense, né? Verdade. Volta Mundial. Feliz Natal a todos. Fecha a decisão do terceiro lugar aí, Fabião. Como é que tá? Vamos ver aqui. O Urawa Red estava perdendo pro Al-Ahly e agora ampliou o placar. Boa, tá vendo? 31 minutos do primeiro tempo.
O Tal marcou o gol agora, foi o Tal. Beleza. Você não tava você tinha esquecido, né, Chave? Porque eu perguntei pra você, porque eu sei que você é o cara que conhece tudo de futebol. Quando eu vi aqui, eu falei, o Fábio tá vendo. É que terceiro lugar, às vezes, não apetece, né? Não apetece. Gente, valeu. Feliz Natal ao ouvinte CBN. Muita paz, muita saúde, muita tranquilidade. Né? O principal, o nascimento do menino Jesus também. E que seja aí uma data especial para celebrar com a família. A gente volta às 4 da tarde com o Arena. Possivelmente para informar o quê? O título do Fluminense? Vamos torcer! Vamos, Flu! Até às 4, valeu! CBN Esportes Campinas.